estava falando sobre essa entrevista, a reação do mercado americano teve a ver com isso também, né? Justamente quando ele diz: "Detesto fazer previsões, sobre essa", né, quando ele fala sobre a questão da recessão americana, que é uma grande preocupação. Bom, ontem lá nos Estados Unidos, as principais bolsas, os principais índices, terminaram com fortíssimas quedas, né, perdas importantes. E aí os investidores preocupados com a incerteza da política tarifária do governo de Donald Trump e a possibilidade de uma recessão. Assunto, inclusive, que a gente vem abordando nos últimos tempos, né? Jamil Chad trazia a preocupação do agro, por exemplo, que votou em massa em Trump e que estava contra as políticas dele, falando justamente sobre os impactos que isso poderia trazer nos Estados Unidos. Bom, esse sentimento ganhou ainda mais força durante esse final de semana, justamente quando Trump se nega a fazer uma previsão das consequências das medidas tarifárias numa entrevista concedida à Fox News, que o Josias estava relembrando. O presidente americano desconversou quando foi questionado sobre essa possível recessão lá nos Estados Unidos. Detesto fazer previsões como essas, disse ele na entrevista. Bom, a sinalização foi ruim na visão dos investidores, que esperavam que ele destacasse esse cenário, mas ele não fez isso. Enfim, as ações de tecnologia lideraram as perdas nos Estados Unidos. Nasdaq despencou 5%, pior momento. As ações da Tesla caíram 15%, maior queda diária em 4 anos. E aí depois Trump foi às redes sociais, aquela rede que ele gosta de usar, né? E disse lá que ia comprar um carro da Tesla, 0 km, para apoiar o Elon Musk. Eu vou comprar um carro novinho amanhã de manhã, quando para eu demonstrar, inclusive, a minha confiança e apoio ao Elon Musk, um verdadeiro grande americano, porque ele deveria ser punido por colocar tremendas habilidades a serviço para ajudar a fazer a América grande novamente. Foi o que ele escreveu lá numa ação para justamente melhorar aí a Tesla, que teve essa queda de 15%. Bom, quem já está chegando por aqui é ele, Jamil Chad, para entrar nessa conversa também. Esse medo dos americanos de recessão, essa desaprovação maior que a aprovação. Tá aí, os americanos começam a já reagir às ações de Trump. Jamil, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Olha, Fabiola, qual era o grande tema, a bandeira de campanha eleitoral de Donald Trump? Era, obviamente, a economia. Eu fui a vários dos comícios dele e sempre ele começava o comício dizendo o seguinte: vocês estão melhores agora ou quando eu era presidente? Claro, aquele público dele respondia, claro, quando você era presidente. Então ele queria dizer que quando ele voltasse à presidência, ele basicamente garantiria uma melhor renda, uma maior estabilidade, etc. Não é o que está acontecendo. Agora, nenhum economista imaginou que isso ia acontecer da noite para o dia. Era a sua promessa de que as coisas iam mudar em 24 horas, que a renda do americano ia ficar melhor em 24 horas. Não só isso não aconteceu, como você acabou de colocar, as incertezas, elas imperam. Amanhã é um dia muito importante aqui nos Estados Unidos. Por quê, Fabíola? Porque amanhã vai ser anunciado o primeiro índice de inflação do governo Trump. Porque o índice de inflação que foi anunciado no mês passado, ele ainda pegava, obviamente, o período do Biden. Agora nós vamos conhecer qual é o índice de inflação do governo Trump, do primeiro mês completo do governo Trump. E aí, obviamente, a grande expectativa para saber se houve algum tipo de estabilização, se essa inflação continua aumentando, ou seja, violando as suas próprias promessas de campanha. Ninguém acha que a inflação vai cair de um mês para o outro, mas, insisto, era a promessa de campanha dele de que as pessoas iriam ver uma mudança imediata. Para completar, amanhã entram em vigor aquelas tarifas ao aço, que pega inclusive o aço brasileiro, 25% sobre o aço do mundo inteiro, que, claro, encarece a produção, por exemplo, de carros e tantos outros produtos fabricados aqui nos Estados Unidos que, claro, precisam desse aço e do alumínio que chega do exterior. Então, é muita coisa acontecendo, de fato, e, claro, uma grande pergunta dos americanos. Será que essa aposta era a aposta pela qual nós votamos ou houve algum tipo de estelionato eleitoral?
A questão, né, Jamil, o Sakamoto está acompanhando também desde ontem toda essa repercussão no mercado americano. A grande questão é que não estamos falando apenas dos eleitores, dos americanos, estamos falando do tal mercado, né, Sakamoto? E esse é o peso também. É esse mercado que, de certa maneira, apoia. Muitos do agro, aquela sua reportagem muito boa, Jamil, falando sobre o agro revoltado também, né, com Trump. Então, esse é um caminho forte. Como é que você vê, Sakamoto, essa reação do mercado financeiro americano às ações de Trump, esse medo da recessão e essa não segurança que Trump não dá nessa entrevista, né? Antes de mais nada, bom dia para o Jamil. Seja bem-vindo. Ô, Fabiola, é claro que você vai pegar o Nasdaq, que é o mercado de tecnologia, né? Foi puxada a queda pela Tesla. Não que as outras Big Techs também não tenham experimentado quedas, experimentaram por uma série de razões. Mas a Nasdaq foi puxada para baixo, né? O índice, por conta exatamente da queda da Tesla, né? E aí tem várias coisas, né? O próprio Elon Musk tinha reconhecido a dificuldade de gerenciar uma empresa. Ele não só gerencia uma, ele gerencia várias, Tesla, SpaceX, o X, né, o XAI de inteligência artificial, ele gerencia essas empresas e, ao mesmo tempo, Doge, que é o departamento nos Estados Unidos que cuida dessa questão de reestruturação de uma forma, é claro, esquizofrênica, porque ele não tem cargo oficial. Ele não tem cargo oficial. Ele age como se fosse um czar do governo americano, empoderado pelo próprio presidente da República, e causando ciumeira no resto dos ministérios, do secretariado de Trump, mas ele não tem cargo oficial. Cai 15% por conta de não cumprir previsões, expectativas de produção e de entrega de carros, né? Ele não tá conseguindo dar conta, né, de entregar aquilo que prometeu. Você tem protestos contra o Musk por conta das ações dele na Europa, na Alemanha, na França. Aquele vídeo, né, pós o Trump assumir, em que ele faz um gesto que foi considerado nazista, aquilo repercutiu para diabo. Tem dentro e fora dos Estados Unidos. Há protestos em vários lugares do mundo pedindo boicote à Tesla, né? E em meio a isso, o próprio Trump tem que vir a público para falar: vou comprar um carro Tesla, né? Para ajudar, né? Isso, na verdade, pode parecer, nossa, isso é um indicativo de força de Musk. Não! Isso é um indicativo de fraqueza. Porque se o presidente da República está tendo que vir publicamente para tentar ajudar o seu best friend forever, é porque ele está precisando de ajuda, é porque o negócio está pegando. Então, quando ele vem a público para tentar dar um gás nas vendas da Tesla, dizendo, ó, vamos comprar aqui, vamos comprar ali, é um sinal de fraqueza, e o mercado também lê isso como um sinal de fraqueza. A Tesla perdeu metade do preço de pico de valor que tinha tido no ano passado, quando os investidores chegaram e falaram, bem, o Trump ganhou, um dos novos melhores amigos dele vai junto para o governo, então isso vai significar benefício para a Tesla. E não significou. Né? Não que não significou por causa de compras ou de apoios, isso aí o Trump vai dando. Só que o público está irritado. Né? O público está irritado. E uma parte da extrema-direita norte-americana também está irritado com o Musk há um bom tempo, porque o Musk defende imigração, não para todos, é claro, não para pobre, né, gente? Mas imigração de cérebros de outros países para os Estados Unidos. E o pessoal como Bannon, entre outros, está rechaçando, está falando isso é loucura. Ele faz isso que ele é um sul-africano, que não sei o que sabe. E começa toda aquela discussão. Tem uma ciumeira gigantesca, tem uma ciumeira desgraçada. Agora, dentro de dois, só para terminar, se a gente for pegar o Standard Poor's 500, né, das 500 empresas lá, que é um dos índices de Wall Street, né, ele tinha fechado com uma alta histórica quando o Trump assume, né, e depois caiu 9%. Né? Por quê? Porque está todo mundo, na verdade, e não dá para dizer que o mercado está em baixa, mas pode estar entrando. E o pessoal está com medo realmente de que essa série de ações do Trump com relação a um protecionismo, e não é, olha que loucura, tem muitos empresários nos Estados Unidos que, ao dar entrevista, eles não são contra medidas tomadas para corte de gastos internos nas empresas,
empresas, ou mesmo para algumas mudanças em impostos. O problema é que é o caos. O Jamil acho que repete isso sempre aqui. O problema é que não há ordem, não há uma lógica. As medidas vão sendo tomadas, vão vendo como é que os países reagem, aí ele toma, não toma outra. Gente, você sabe o que é pior do que uma política extremamente restritiva com relação a importações, extremamente protecionista? É uma política caótica em que as empresas não conseguem fazer planejamento. E empresa sem planejamento é empresa que rende menos, é empresa que dá menos dinheiro. Agora, soma-se a isso também, Fabíola, só para terminar. Não é como os especialistas, vai ler o Wall Street Journal, o Financial Times e fala, também não é tudo culpa do Trump, né? Você tem ciclos de pessimismo e otimismo, você tem a questão da inteligência artificial, a concorrência da China, os Estados Unidos antes reinavam absoluto e agora percebeu-se que outros países vão entrar também. Você tem outros ciclos também de complicação em mercados emergentes, Austrália, Índia, Brasil, todo mundo apontando problemas, né? Alguns outros países crescem, mas outros têm problemas, né? Então é o seguinte, o Wall Street talvez agora não, eles não estão passando uma mensagem para o Trump. Vamos vender tudo, vamos derrubar o mercado para passar uma mensagem. Não, o Wall Street está com medo, está se preservando. Mas pode chegar um momento em que aquilo que era uma lua de mel por achar que ganhava mais dinheiro com Trump se torne, na verdade, uma grande DR pública em que o grande perdedor vai ser o governo norte-americano. DR pública é ótimo, saca? Ó, a Cláudia Montanari também falou: Trump taxa falhou. Não deu certo, não. Taxa não vai dar certo. Ô Jamil, você que está acompanhando bastante também a imprensa americana, conversando e vivendo aí, né, a sua percepção sobre o risco de uma recessão nos Estados Unidos, qual é? O que estão dizendo, né? O que os economistas americanos analisam em relação a esse risco? Quando Trump diz que não dá para garantir, é isso mesmo? Há um risco de uma recessão americana? Sem dúvida nenhuma, esse risco existe, Fabiola. Não há nenhuma dúvida aqui de que esse risco ele é real. E ele não era apenas real já na posse de Donald Trump, mas ele se agrava neste momento por um aspecto que o Léo acabou de citar, que é a incerteza. Quando você tem... Olha, semana passada foi muito ilustrativo. Na segunda-feira, o Donald Trump fala num discurso, não há chance alguma de renegociar com México e Canadá. No dia seguinte, ele faz um discurso no Congresso, dizendo que agora é tarifas. E na quarta-feira ele vai lá e retira as tarifas. Então, obviamente, para o setor econômico, eu só não... eu não sei como atuar, eu não sei onde investir exatamente, porque eu não sei amanhã onde é que essas tarifas vão cair. Então, a incerteza é um ponto fundamental dessa história. Um outro ponto fundamental dessa história é que, claro, com a incerteza vem a demissão de milhares de empregos de funcionários públicos, claro, por conta dos cortes do Elon Musk. Agora, esses cortes, eles, claro, afetam o funcionarismo, o setor público, sem dúvida nenhuma, mas o que é que causa isso? O temor da população, de uma forma geral, de que eu posso perder meu emprego amanhã, que eu posso, na minha instituição, que apesar de ser privada, tem recursos do governo, e ela pode ficar sem recursos do governo, então, portanto, meu emprego, não sei o que vai acontecer amanhã. O que acontece quando tudo isso acontece, Fabiola? Você para de gastar, né? E ao parar de gastar, obviamente, você aprofunda esse risco de recessão. Quando o Donald Trump faz essa hesitação no fim de semana, claro, foi o sinal que faltava para muita gente para dizer, olha, então o risco é real, ele não descartou essa possibilidade existe. Se isso acontecer, eu imagino que a extrema-direita, o Donald Trump e todos aqueles que estão ao lado dele vão dizer que esse é o legado de Biden. Já estão, obviamente, preparando esse discurso dizendo que eles herdaram um país, uma herança maldita, né? Para a gente traduzir para o português, né? Que isso tudo aconteceu, mas que com ele tudo vai mudar. Obviamente, é a questão de saber quando. O que é curioso nessa história, Fabiola, é que durante a campanha eleitoral a gente sabe que campanha eleitoral é uma coisa, governo é outra, etc. Mas que na campanha eleitoral ele insistia muito no fato de que nada daquilo que ele estava planejando fazer nem geraria inflação, nem geraria nenhum tipo de turbulência, que isso tudo ia acontecer de uma forma muito mágica. Esse era quase o sentido, né? Era quase
o desembarque desse novo governo transformaria a economia americana. Desde a semana passada, ele já começa a dizer, olha, pode ser que a gente sinta uma dor aqui ou ali, que um distúrbio possa acontecer, que um período de algum prejuízo possa ser atravessado. Isso, para o eleitor e para os setores que, obviamente, acreditaram naquela mágica, é uma grande decepção, sem dúvida nenhuma. Ô Jamil, o Eduardo Costa manda uma mensagem aqui falando assim, mas Trump é um fanfarrão, né? Até agora ele fez muito pouco do que ele, na verdade, prometeu e ameaçou, né? Então, ele é um falastrão nesse sentido, como o Eduardo está colocando, ele dizendo aqui, ele não fez nem 1% do que ele bradou. É isso mesmo? Não foi nem 1%? Ou não? Não, olha, na verdade é o seguinte, fazer ele até chegou a fazer muita coisa. A questão é que o impacto do que ele fez não foi a promessa que ele estabeleceu. Então existe eu diria uma falta de conexão entre os anúncios, que eles foram inúmeros e implementados sem dúvida nenhuma, e a promessa de campanha, que era melhorar a vida do cidadão comum. Porque, afinal de contas, o que ele era na campanha eleitoral? Aquele que ia lutar pelo cidadão comum contra as elites. Um absurdo, né, como argumento, porque ele colocou o que mais de elite você pode colocar do que o homem mais rico do mundo para controlar, basicamente, o seu governo. Então, há muita insatisfação neste momento, há uma transformação muito acelerada, eu diria, do clima. Vamos lembrar que, apesar do Donald Trump dizer que ele ganhou por um landslide, né, lavada, a gente traduziria para o português, apesar de ele ter vencido a eleição por uma lavada, não foi exatamente assim, né? A eleição, a diferença de votos foram 2 milhões de votos. É bastante, é importante, sem dúvida nenhuma. Ele tem o Congresso, ele tem o Senado, ele tem a Suprema Corte, tem tudo isso. Tudo isso é verdade. Mas em números, o número de americanos que votou contra ele é significativo e aqueles que estão se desiludindo é cada vez maior. Quem também talvez esteja se desiludindo com Donald Trump são os produtores de madeira do sul do Brasil, mas isso é uma outra história, né, Fabio? Isso a gente vai falar em instantes. Espera só que eu quero ouvir o Josias também sobre essa história, um pouco ainda da recessão e o impacto disso no Brasil. Mas já está aqui na manga, é o próximo assunto a gente falar sobre a questão da madeira, o impacto disso, inclusive, no Brasil. O Jamil tem feito um trabalho muito interessante de fazer essa conexão do que está acontecendo nos Estados Unidos com o que acontece aqui também no Brasil e os impactos das medidas tomadas ou as ameaças de Trump por aqui. Em relação à recessão, Josias, só rapidamente, eu estou de olho aqui no mercado financeiro desde o início. A gente vê aí o dólar acentuando a sua queda agora no início dessa manhã de terça-feira. Uma queda de 0,40% do dólar comercial, cotado a R$ 5,82. A gente sabe que o mercado brasileiro reage ao mercado americano ontem com essa queda forte do mercado americano. Como que abriria o mercado brasileiro hoje? Bolsa de Valores de São Paulo abriu em queda de quase, agora está com 0,56% de queda na Bolsa de Valores de São Paulo. Esse risco da recessão americana, esse pavor aí lá nos Estados Unidos, ele chega aqui no Brasil de que maneira, Josias? De que maneira o Brasil é impactado com esse sentimento americano? A instabilidade numa economia como a dos Estados Unidos, estamos falando da maior economia do mundo, né? Ela afeta todos os países, inclusive o Brasil. Afeta todo o mundo. E essa política insensata do Donald Trump produz desaquecimento da economia, produz alta de juros e produz, em casos extremos, recessão. Então, e isso não acontece só dentro dos Estados Unidos. Os efeitos se espalham pelo mundo. O Trump está invertendo uma política de interconexão entre os países que favorecia, inclusive, os Estados Unidos. Ele está supondo que vai trazer investimentos, que hoje você fabrica um iPhone na China para vender nos Estados Unidos, você fabrica produtos nos Estados Unidos com componentes que vêm da China. E ele está supondo que vai trazer esses investimentos de volta. A indústria automobilística depende muito do mercado canadense e mexicano. Ele acha que do dia para a noite vai jogar esses investimentos, trazer esses investimentos de volta para os Estados Unidos. Não vai acontecer, os efeitos serão deletérios,
no mundo inteiro, também nos Estados Unidos. A gente falava há pouco que o nome do jogo na Casa Branca em relação à confiança pessoal do Trump é: querida, encolhi a minha popularidade. Em relação sob a ótica das empresas que concederam apoio refletido ao Trump, o nome do filme é Dormindo com o Inimigo. Neste início de semana, os mercados americanos sofreram algo muito parecido com uma hemorragia. As ações das Big Techs perderam 1,1 trilhão de dólares num dia. As ações da Tesla desabaram 14,43%. Esse resultado transformou em fumaça os ganhos obtidos pelo Elon Musk desde a eleição do Trump, ele que virou o grande assessor, o assessor mor do Donald Trump. E na gangorra dos mercados, prejuízos e lucros vão e vêm, mas esse derretimento das últimas horas mostrou que o nome do jogo é confiança. E a insensatez do Trump submete até os aliados a riscos insondáveis. Uma desconversa do presidente dos Estados Unidos, ao se abster de refutar numa entrevista os flertes da sua política econômica com a recessão e a inflação, uma mera desconversa do Trump serviu para colocar os mercados de ponta cabeça. E o que disse o Trump? Ele disse: eu detesto prever coisas como essas, recessão, inflação. Há um período de transição, porque o que nós estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para os Estados Unidos. Isso leva algum tempo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: sim, pode haver um efeito danoso que vai ser sentido pelas empresas, pelos consumidores, mas nós precisamos sofrer essa dor para resolver o problema lá na frente. A questão é: até que ponto a sociedade americana, as empresas americanas estão dispostas a sofrer para sustentar a ilusão do Trump, sustentar a insensatez do Trump? Evidentemente, Fabiola, você perguntar para o Brasil é bom ou ruim? É ruim. Não interessa a ninguém, nem ao Brasil, essa instabilidade produzida pelo Trump. Obviamente, uma crise nos Estados Unidos oferece também oportunidades ao Brasil. Agora mesmo está lá a China taxando produtos alimentícios e do agronegócio dos Estados Unidos. Isso oferece uma oportunidade de negócio para o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, um dos maiores do mundo. Mas há efeitos dentro do país, isso pode causar inflação também no Brasil, porque você vai aproveitar a oportunidade lá fora e vai desabastecer o mercado aqui dentro, ocorre esse risco, né? Então uma coisa vai desarranjando a outra, e por mais que você aproveite as oportunidades que a insensatez do Trump produz, é preciso ver que uma coisa não chega a compensar a outra. Agora está a Europa lá se reorganizando, inclusive do ponto de vista geopolítico. A Europa que tem dificuldades para se entender consigo mesma está se reaproximando, porque o Trump está forçando esse movimento, né? Mas essa insensatez, Fabiola, para concluir, não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. O melhor seria que estivesse instalada na Casa Branca uma autoridade com 2 neurônios, que funcionasse com previsibilidade, mas não é o que está acontecendo. Então temos que lidar com essa realidade. É uma realidade que não serve a ninguém, não interessa ao mundo, mas ela está em vigor na Casa Branca. Então é preciso lidar com ela e se preparar, porque virão pela frente períodos de grande instabilidade. Começou, já está sendo sentido dentro dos Estados Unidos e também no mundo. Bom, a gente